Vamos seguir então repercutindo aqui o conflito entre Israel e Hamas, atualizações do conflito e possíveis então desdobramentos. Converso agora então com o Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite a todos. Estamos vendo aí desde sábado, não é, esses efeitos colaterais, não é, professor, na população civil, se intensificando dias após dias. Hoje é o quinto dia, né, após esse atentado aí terrorista surpresa praticado pelo Hamas. Muitas mortes, sofrimento aí das famílias palestinas e também israelenses. O cerco de Israel, a faixa de Gaza cortando luz, combustível, também foi muito forte, né? Como é que o senhor avalia, então, a estratégia adotada por Israel e as consequências aí quando a gente fala desse conflito no Oriente Médio repercutindo aí no mundo? A estratégia de Israel tem sido adaptada, porque na segunda-feira Israel tinha feito uma declaração de que faria uma incursão terrestre à faixa de Gaza em 24 a 48 horas. Isso não se concretizou. Os Estados Unidos enviaram um porta-aviões, o USS Gerald Ford, que é o maior porta-aviões do mundo. Ele é acompanhado de uma escolta de 3 destroyers com mísseis guiados, um cruzador, um submarino nuclear, e ele tem capacidade para 90 aeronaves, por isso ele é um instrumento de projeção de poder que agora está no mar Mediterrâneo. E os Estados Unidos, junto com esse porta-aviões, estão enviando negociadores para Israel para fazer uma negociação, provavelmente ajudar o governo de Israel a fazer uma negociação para a retirada dos reféns da faixa de Gaza, Simone. É porque a gente vê aí os Estados Unidos com esse porta-avião aí, como o senhor falou, não é? Teoricamente, a gente pensa assim que não vai ter como é que fala, essa retaliação aí por parte dos Estados Unidos atacando, né, a faixa de Gaza, porque quando eu iniciei falando aí, todo esse sofrimento, quando a gente vê desembocando nas famílias, a gente viu muitas imagens muito fortes dos dois lados, né, famílias chorando, família buscando aí os seus filhos, não é? Esse redesenho político, professor, essa aproximação aí, quando a gente vê diplomática, econômica, entre Israel e Arábia Saudita, o senhor acredita que isso poderia ter também desencadeado, acirrado aí o Hamas? Simone, primeiro, é muito improvável que o porta-aviões ou os cruzadores, submarino ou cruzador e os destroyers sejam usados para atacar a faixa de Gaza. Eles não serão. Esse é um instrumento de dissuasão. E esse equipamento militar foi mandado para lá justamente para dissuadir o Irã de entrar no conflito, o Hezbollah, a partir do Líbano, ou forças da Síria. O próprio Biden falou isso ontem, que ele estava enviando reforço, apoiando Israel para evitar que o conflito escale. O exército de Israel, que é o 15º exército que mais investe em defesa no mundo, tem equipamento suficiente para combater o grupo terrorista do Hamas, sem a necessidade de bombardeio dos Estados Unidos. Mas indo direto à sua pergunta geopolítica, sim, há um completo apoio do Irã a isso. O Irã financia pelo menos 70% do Hamas, também financia o Hezbollah e a Jihad Islâmica, que nesse momento combate ao lado do Hamas. E também há um descontentamento do Irã com a aproximação entre a Arábia Saudita e Israel, que vinha sendo mediada pelos Estados Unidos, Simone. Professor, a gente viu hoje aí o porta-voz aí do governo israelense dizendo que tem brasileiros aí, reféns. O governo brasileiro não ainda confirmou essa informação, mas é uma expectativa aí gerada, né, também pelas famílias brasileiras que estão nesse impasse, né? Nós já vimos que 2 brasileiros acabaram falecendo, enfim. Professor, de um lado a gente tem aí um país, Israel, que investe muito em tecnologia, como o senhor falou, né? Armas, defesa, e até então considerada aí muito forte, imbatível. Mas o domo de ferro, aí, essas baterias antiaéreas, elas não aguentaram, né? Essa artilharia aí do Hamas, dessa sequência toda que aconteceu. Diferença e muitas entre os dois estratégias, né, professor, entre esses dois lados, né? Segurança de Israel falhando. E eu pergunto, os dois, Hamas e Israel, têm que baixar as armas? E quem vai fazer isso primeiro, né? Porque o Hamas a gente vê que é contra o Estado de Israel e Israel também não aceita essa criação do Estado palestino. Uma solução possível, então, para que essa paz dê os primeiros passos, professor, esses dois estados, Israel e palestino, isso pode vir a acontecer?
Eu vou começar pelo domo de ferro. São 4 baterias de 20 mísseis que o domo de ferro tem. Ele é transportado por veículos, então ele é móvel e ele tem um alcance de 70 quilômetros. Como o Hamas disparou cerca de 2.200 foguetes, os mísseis do domo de ferro, do sistema, acabaram, né? Isso foi feito de propósito para não ter míssil o suficiente para interceptar os foguetes. Então, e essa é uma das falhas, né? É apenas uma porque houve falha também no cerco da faixa de Gaza. O Hamas invadiu usando parapentes, usando veículos, motocicletas, veículos terrestres e tentou usar jet skis e lanchas, botes infláveis que foram interceptados pela Marinha de Israel. Sobre a negociação para a paz, o Hamas não representa a população palestina. Isso é um fato. O próprio Hamas já chegou a jogar integrantes da autoridade palestina de prédios na faixa de Gaza, do Fatah. Durante as negociações de paz na década de 90, entre a autoridade palestina e Israel, o Hamas fazia atentados terroristas, explodia ônibus com 50, 60 pessoas, atentados suicidas, justamente para levar para trás as negociações de paz, porque o Hamas não reconhece a existência de Israel, a possibilidade de existência de Israel. Isso está na carta de princípios do Hamas. Eles querem acabar com Israel. Então, não existe como negociar a paz com um grupo que quer exterminar o outro, né? É por isso que não há possibilidade da negociação de 2 estados com o Hamas, mas sim com a autoridade palestina, que é quem representa o povo palestino e que é reconhecidamente o governo da Palestina reconhecido por 136 dos 193 membros da ONU. Então, Simone, quem deve baixar as armas primeiro? Bom, neste momento, quem tem reféns e quem provocou um atentado terrorista foi o Hamas. Tá certo, professor. Esse conflito aí indica que não tem prazo, pelo menos a princípio, aí para terminar, né? O senhor avalia que pode então afetar o comércio internacional? Eu pergunto isso porque o petróleo, na segunda-feira, ele começou em disparada, né, na segunda-feira, mas com tendência de queda. Hoje, o nosso consultor Silmar Miller falou dessa tendência, que se confirmou hoje, dessa tendência de queda do petróleo. E eu já engato uma outra pergunta. O comércio que o Brasil tem com o Oriente Médio é muito importante. Então, esse movimento geral aí para o agro em relação desse conflito, o senhor acredita que possa desembocar em algo para o Brasil ter cuidado, ficar nessa expectativa em relação a esse contexto, essa parceria, comércio, Brasil, Israel? Ainda é muito cedo para falar isso. Aliás, isso foi o que disse o FMI hoje. O FMI publicou um comunicado dizendo que é muito cedo para prever os efeitos. Os bancos centrais no mundo inteiro não fizeram nada até o momento, porque eles não sabem se vai haver um impacto inflacionário ou não. Então, a princípio, não. Se o conflito ficar restrito ao território de Israel e a faixa de Gaza e não se espalhar para o Oriente Médio, não deve haver impacto relevante no petróleo. Essa subida de 4% deve se manter, não é nada tão significativo. Mas se espalhar para o Oriente Médio, e aí nós falamos há pouco que essa presença do porta-aviões dos Estados Unidos lá e a sua escolta é justamente para evitar isso, aí sim haveria um impacto no resto do mundo, no preço do petróleo e também no preço dos grãos, Simone. E a gente vai aguardar aqui, porque em outras análises que a gente já tem ouvido aqui, professor, em relação aos fertilizantes, né, que o Brasil importa, né, sementes, fertilizantes lá de Israel, mas no primeiro momento os nossos produtores já estão bem abastecidos, né, fazendo a safra 23-24, então nesse primeiro momento com esse estoque garantido não haveria, né, esse impacto a curto prazo. Mas a gente continua avaliando que, como o senhor falou, é muito cedo, é o 5º dia aí desse conflito entre Israel e Hamas. A gente segue acompanhando que mais um avião da Força Aérea Brasileira, né, professor, vai chegar hoje ao Rio de Janeiro, né, com mais brasileiros vindo de lá e outras missões, outros aviões também vão estar trazendo outros brasileiros. Agora, essa parte logística de brasileiros que estão naquela faixa de Gaza ali para sair é bem mais complicada, né, professor? Porque estão vendo uma outra estratégia, saída pelo Egito, mas enfim, acaba sendo um processo mais delicado, né? Eram 30 os brasileiros que queriam sair, 2 desistiram, são 28. Desses 28, 15 são crianças. E nesse momento ficou mais complicado porque a saída da faixa de Gaza para o Egito, ali pelo Sinai, que é o ponto de Rafah,
ele foi bloqueado por Israel. Então, havia a expectativa de que o Antony Blinken, né, o secretário de Estado dos Estados Unidos hoje, fosse anunciar um acordo entre a autoridade palestina. Então, veja, mais uma vez, quem se pronuncia pelo povo palestino é a autoridade palestina. A autoridade palestina, o Egito e Israel, intermediado, né, mediado pelos Estados Unidos, mas isso não aconteceu e agora Israel bloqueia aquela região. Só para concluir essa parte, Simone, existe uma ditadura militar no Egito neste momento que se contrapõe ao Hamas porque a Irmandade Muçulmana, que é quem governava o Egito antes, inspirou a criação do Hamas, e a Irmandade Muçulmana e a ditadura que governa o Egito são inimigas. Existe um temor do Egito de que esses 2 milhões de refugiados da faixa de Gaza acabem se filtrando no Egito, inclusive o próprio Hamas. E também existe o temor de que a retirada dessas pessoas da faixa de Gaza seja utilizada por Israel para ocupar aquele território por muito tempo, como aconteceu em 67. Israel ocupou depois da Guerra dos Seis Dias e só saiu em 2005. Então, tem vários fatores aqui que travam a saída dessas pessoas da faixa de Gaza nesse momento, Simone. Tá certo, eu conversei com o professor Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais e pesquisador também de Harvard. Professor, muito obrigada pela sua análise e explicação aí em relação a esse conflito e até uma próxima oportunidade aqui com a gente no AgroMais. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos.